Até às 6 da tarde, Nova Morada em Resumo, com André Costa. Excelente tarde de terça-feira para você, 30 de agosto de 2022, e hoje o nosso tema são os dispositivos eletrônicos para fumar. Na campanha deste ano, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia alerta para a nova estratégia da indústria do tabaco para aliciar mais fumantes. Evidências científicas recentes apontam que os aerosóis produzidos pelos cigarros eletrônicos contêm quase 2.000 substâncias ainda desconhecidas e não divulgadas pelas fabricantes, incluindo produtos químicos, industriais e cafeína. Para falar sobre este importante tema, hoje nós conversamos com o Dr. Paulo Correia. Ele é pneumologista e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Boa tarde, Dr. Paulo, e obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, André. É sempre um prazer estar com vocês da Nova Morada e trazendo esclarecimentos tão importantes para a nossa população. Dr. Paulo, como descrever essa nova tática e estratégia da indústria do tabaco, hein? A indústria de tabaco e da nicotina, a indústria do vape, na realidade, é a grande indústria do tabaco, que a gente chama de Big Tobacco. As grandes companhias, os grandes tubarões, aquelas grandes empresas que todos nós sabemos do cigarro tradicional, elas compraram as companhias de vape. Então, elas se alimentam basicamente de estratégias de disseminação de mitos e de coisas errôneas. Então, esse mito que cigarro eletrônico é só vapor de água foi, por exemplo, foi muito veiculado através de artistas de Hollywood. Por exemplo, Catherine Hagel foi num programa do David Letterman e falou que ela estava basicamente umidificando o ambiente, que era só vapor de água. Tem um filme da Angelina Jolie e do Johnny Depp, O Turista, que a Angelina Jolie eles estão indo para Veneza, e aí ela se senta na mesa do Johnny Depp, o Johnny Depp está com um cigarro eletrônico na mão, e aí ele fala assim, olha, você não se importa não, né, eu vou fumar, mas aqui é só vapor de água, ele libera só água para o ambiente. Então, esses mitos, atualmente, André, eles vêm ainda espiralados com essa questão das redes sociais e do uso de influencers. Então, esses mitos ganham uma disseminação de uma ordem que não havia anteriormente, que a gente não via anteriormente. Então, por exemplo, vários desses influenciadores sociais foram contratados por agências, contratadas pela grande indústria do tabaco, para dizer que cigarro eletrônico era 95% mais seguro que cigarro convencional. Então, todas essas mentiras, não tem como a gente usar outro termo, não é, André? Essas mentiras que são disseminadas pela indústria, então nós pegamos isso como nossa responsabilidade social na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e para entregarmos para a população que existe realmente de estudo, de fato, e os fatos são, como você mencionou, são quase 2.000 substâncias já detectadas. À medida que os nossos métodos de análise melhorarem, seguramente nós encontraremos mais substâncias. Os cigarros eletrônicos não servem para parar de fumar, eles não são seguros de jeito nenhum e ainda tem os riscos próprios deles, como a inalação de metais que vazam da bateria e como a EVALI, a doença respiratória aguda grave, que se apresenta semelhante à forma da Covid. Inclusive ficou eclipsado por ela, porque os sintomas e a manifestação na tomografia eram muito semelhantes. Então o cigarro eletrônico não tem nada de bonzinho, o cigarro eletrônico não é para sensação, eles não são seguros e as pessoas que migram para o cigarro eletrônico acabam ficando com dois problemas: parar o cigarro eletrônico e parar o cigarro convencional, porque a maioria dessas pessoas acaba ficando utilizando os dois produtos. E Dr. Paulo Correia, que está conversando conosco, né, pneumologista e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, eu já pergunto também, dentro desse tema que o senhor falou, sobre as substâncias, né, em segredo, quais os riscos os consumidores podem estar expostos a essas mais de 2.000 substâncias, além, como o senhor bem pontuou, da questão do vazamento da bateria, que é gravíssimo também, né? Exato. Então a gente sabe que no líquido, no aerossol que é transformado a partir, né, ele é esquentado, tem um filamento que esquenta o líquido e provoca o aerossol, o termo vapor é inadequado, porque não é vapor de água.
Então a gente sabe que tem níquel, latão, cobre e outros metais. O nível de níquel nos fumantes de cigarros eletrônicos é de 2 a 100 vezes maior do que nos usuários de cigarros convencionais. E o níquel é um cancerígeno grau 1 pelo IARC, ou seja, a gente tem certeza, né, o IARC tem certeza que ele provoca câncer de pulmão e câncer de seios paranasais. Além disso, André, pensa bem, se é um produto que a maioria das substâncias químicas não conseguiu ser identificada por pesquisas usando tecnologia bastante avançada, pensa bem a quantidade de condições e de doenças que podem advir do seu uso. E nesse estudo específico da Kasken-Pras, esse que mostrou que são quase 2.000 substâncias, ela encontrou um dado preocupante, a adição de cafeína em 2 dos 4 sabores dos dispositivos testados, eram de várias marcas, e a adição de cafeína é outro aspecto que a indústria vem tentando fazer secretamente desde lá dos anos 60, 70. Existem documentos internos da indústria de 50 anos atrás, portanto, 1972, mostrando que a indústria estava preocupada, que ela queria colocar cafeína. Então, um outro aspecto importante, André, são essa gama de sabores e tudo mais, e com esse apelo de ser saudável, que eles utilizam. Mas as coisas que a gente utiliza são usadas na indústria de alimento. Elas são usadas na indústria de alimento, mas para serem usadas por inalação, elas teriam que ser testadas por inalação. Então, por exemplo, cafeína todos nós tomamos na Coca-Cola, no café, etc. Mas a cafeína inalatória não está descrito se pode ou não ter problemas no uso da cafeína inalatória. Então, isso mostra também uma grande preocupação que para nós, que é o recrutamento de jovens e de adultos jovens, exatamente por essa gama de sabores, são mais de 20.000, não tem monóxido de carbono, então não fede, então existe uma falsa sensação de segurança pelo usuário. E essa falsa sensação de segurança é espiralada por esses influencers nas redes sociais, que acabam reafirmando isso, e o que a gente tem visto com preocupação, André, é que ex-fumantes que tinham parado com o cigarro convencional agora voltam a fumar porque acreditam que o cigarro é bonzinho, que não tem problema nenhum e que é só vaporzinho de água. E outra coisa, não usuários, a gente tem visto um contingente de pessoas que nunca tinham fumado, mas com esse aspecto que eles passam, que é um dispositivo tecnológico, a gente vive numa sociedade em que o apelo da tecnologia é muito forte. E aí a gente acha que a tecnologia dá conta de fazer tudo. Não, a tecnologia não dá conta de eliminar, existe aquecimento, existe combustão desse líquido, portanto, se tem com produto de combustão, tem coisas cancerígenas, eles aumentam a quantidade de nicotina muito grande, então aumenta as partículas ultrafinas, aumentando as partículas ultrafinas tem risco cardiovascular. Ou seja, o cigarro eletrônico tem as novidades perigosas, ou seja, as substâncias ignoradas, a inalação de metais e a EVALI, e ainda tem tudo que o cigarro antigo tem. Então, não, como vocês estão vendo, não é uma forma segura de fumar. Não existe forma segura de fumar, gente. O seguro é não fumar. Então, cigarro eletrônico também não serve para tratamento. Nós temos que acabar com mais esse mito que os ingleses fizeram o favor de disseminar pelo mundo. Pois é, né, doutor? Realmente aí fica esse alerta importante. E já aproveitando, doutor Paulo, tem muitos responsáveis, né, pais, avós, tios, que acompanham a programação da Nova Morada e tem adolescentes em casa, tem crianças, né? Qual o alerta para que eles fiquem mais atentos ao posicionamento, aos hábitos das crianças e dos adolescentes por conta dos famosos aí dispositivos eletrônicos para fumar? Muito bem colocado, André. Pais e avós têm um papel fundamental. Sociologicamente, nós sabemos que o potencial do ser humano viver em torno de 120 anos, e existe uma razão social para isso, porque os avós ajudam os pais a criarem os filhos dos pais, portanto, os netos deles, né, os netos e as netas. Então, assim, pais e avós, né, de ambos os sexos, se informem sobre os dispositivos eletrônicos para fumar. Olhem o site da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, sempre tem informações novas lá. Olhem os press releases, use o Instagram da sociedade, que é uma fonte confiável de informação. Droga, gente, é uma conversa de cozinha, então é importante que também
os parentes próximos, pais, mães, tios, avós e avós, vejam como são os dispositivos. Parece pendrive, parece destaca-texto, parece corretor. Então, assim, isso são dispositivos eletrônicos para fumar. Eles não fedem. Então, se você entrar no quarto do seu filho, do seu neto, não vai estar aquele cheiro de monóxido de carbono, que era a situação que os nossos pais encontravam quando nós éramos jovens, não é? Uhum. E é importante falar isso. Então, assim, a ausência de atitudes de oposição e a ausência de conversa faz com que o jovem se aproxime do grupo, né? Assim, a credencial, pertencer ao grupo é muito importante para o jovem. Então, se naquele grupo que ele está querendo entrar as pessoas utilizam o produto, a chance dele utilizar é extremamente alta. O que vai fazer com que ele não utilize é exatamente ele ter um programa estruturado de preferência na escola que ofereça informações de qualidade por vários anos durante, né, o final do primeiro grau e o segundo grau. Além disso, essa atitude ativa, né, dos parentes próximos, pais, mães, avós, informando ao jovem. A gente tem um pesquisador, André, chama William Crano, ele esteve no Brasil recentemente, há coisa de 2 meses atrás, eu participei de um evento internacional em Campinas, ele também estava, nós inclusive conversamos, nós somos amigos, né, nós nos conhecemos há algum tempo, e ele chamou a atenção no FreeMind exatamente desse aspecto, a efetividade da prevenção realizada pelos pais. O adolescente pode sair pisando duro pro quarto, falar que não vai falar mais com a avó, com o pai, com a mãe, mas lá dentro do quarto, sozinho, ele está pensando naquilo. Então a mensagem é: se informe o seu filho, o seu neto e tudo mais, e acompanhe. Veja as pessoas com quem ele está andando, saiba onde que ele está, não é? Não terceirize a vida do seu filho para, sabe, assim, para babá, para governanta, esse tipo de coisa. Tá certo, é um importante recado mesmo do doutor Paulo Correia, que está batendo um papo conosco aqui na Nova Morada, falando sobre os riscos, né, dos dispositivos eletrônicos para fumar, uma das apostas aí da indústria, né, do cigarro, também para acabar aí chegando a consumismo, né, a atingir novos públicos para efetivamente utilizar e sempre disseminar aí a questão da cultura do tabaco. Então, só para que você tenha uma ideia, você que está chegando agora, nós estamos falando com o doutor Paulo Correia, que é pneumologista e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E estamos falando sobre mais de 2.000 substâncias ainda desconhecidas e não divulgadas pelas fabricantes que estão inclusas aí na produção deste tipo de material que está disponível aí à venda de toda a população. E como disse muito bem o doutor, realmente tenha cuidado, tenha um diálogo e não terceirize essa função. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na Nova Morada. São esclarecimentos totalmente necessários e também trazendo, lógico, a credibilidade de um profissional experiente sobre o tema. Obrigado, doutor. Prazer, André, falar com vocês e trazer esses esclarecimentos para a massa de ouvintes da Rádio Nova Morada, e que esse trabalho que vocês fazem, a gente gostaria de cumprimentar. É um trabalho muito relevante, de esclarecimento, e realmente só tem um jeito da gente combater os mitos, é com a informação correta e de qualidade. E é um prazer para mim, como representante da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, prover isso para os seus ouvintes. Muito obrigado. Sempre que possível, sempre que convidados, estaremos aqui. Muito obrigado. Até às 6 da tarde, Nova Morada em Resumo, com André Costa.